E Maracanã, quando foi a sua estreia no Maracanã, você lembra? A minha estreia no Maracanã foi contra o Flamengo. Olha, Foi, foi contra o Flamengo. É um fato interessante também. No jogo do meio de semana, contra o Bom Sucesso, eu estava na reserva do Assis. Não sei se vocês lembram do sim, Assis, sim, sim, zagueiro. sim, sim. Era um jogador que dava porrada pra caramba, um jogador Paraíba, né? Respeitado por todo mundo e capitão da equipe, né? Então, eu estava no banco e nesse jogo contra o Bom Sucesso, o Assis tomou o terceiro cartão amarelo e não pôde jogar, não ia jogar contra o Flamengo no domingo. E eu ia sempre, depois dos jogos, eu ia de táxi, de carona com o Manfrini, né? Manfrini atacante. E eu não sei se ele falou, entendeu, sem querer, ou se ele foi de propósito, ou se foi maldoso, se não foi. Chegou numa hora da conversa ali, ele falou assim, poxa, caramba, domingo a gente não vai ter o Assis, pô, que azar nosso, né? Aí eu pensei comigo mesmo, porra, cara, mas quem vai jogar sou eu que vou jogar. Né? Como é que ele fala um negócio desse com um garoto, né? E aquilo ali não me intimidou, ao contrário, aquilo me deu mais força ainda, né? Mas se fosse uma outra pessoa, poderia ter desmotivado o cara, por ter dado insegurança. Eu era um moleque ainda, era garoto, né? Eu sei que esse jogo eu fui o melhor jogador em campo. Eu acho que nós empatamos de 1-1 o jogo, se eu não me engano. E eu nunca contei essa história, né? Porque nunca ninguém tinha visto isso. E um dia na praia, um torcedor falou, Edinho, eu vi tua estreia no Maracanã e você deu um lençol no Zico, né? Aí eu falei, rapaz, eu dei um lençol no Zico. E eu não podia contar essa história porque não tá ninguém. Quem poderia me ajudar a comprovar isso, provar isso, né? Então, quer dizer, hoje eu conto isso. E eu nunca contei para o Zico também, mas um dia eu vou contar. Certamente quem apanha sabe, né? Não, curiosamente veio aqui no Fala Craque o Delay. é E o verdade. Delay disse que na estreia dele foi contra o Flamengo também. E ele já entrou naquela de, porra, ali garoto, né? Vou dar uma porrada no Zico. E que quando ele tomou o lençol, né? O Zico deu um lençol nele, ele ficou descadeirado e... Eu vou pegar esse filho da que puta. segue. Ele tentou pegar o Zico, mas não deu. Você não tinha jogado no Maracanã pela base ainda? Isso foi já no profissional? Tinha. Bem de leite joguei várias vezes. No jogo juvenil joguei várias vezes também, entendeu? No profissional foi contra o Flamengo. O profissional foi contra o Flamengo. E jogar na máquina tricolor? Na máquina tricolor foi também jogar, foi um orgulho muito grande, né? Uma experiência muito grande também. Assimilei tudo daqueles jogadores. E também foi um outro momento que eu pude estar em campo com jogadores que eu recebi em 70 na Princesa Isabel. Né? Ou seja, tinha Paulo César, tinha Rivelino, tinha Marco Antônio, tinha Carlos Alberto Torres, tinha Pérez. Ou seja, tem mais satisfação do que isso e mais orgulho do que isso você chegar na Princesa Isabel, um garoto de 15 anos, falar e pensar, o que eu realmente quero é aquilo ali, estar jogando, quer ser recebido como eles foram recebidos, e 5 anos depois eu estou junto com eles jogando na máquina tricolor. Ou seja, isso não tem preço, né? Verdade. Só dar uma pausinha aqui para falar das participações que a gente está tendo aqui. Tem um monte de gente já falando aqui. O Zé Maria Simas mandou um monte de mensagem. Quando a gente estava conversando sobre os grandes nomes tricolores, ele falou, esqueceram do Casal 20 e do Romerito. Verdade, são dois ícones que a gente não falou sobre eles. O Gilmar Camacho está dizendo, grande Edinho, minha primeira vez no Maracanã foi contra o Vasco em 80 com o gol do Edinho de falta. Quem mais? O Alexandre Felga, grande craque Edinho, um abraço a todos, saudações tricolores. E o Ricardo Alvenato, grande Edinho, meu eterno camisa 5 no jogo de botão. Obrigado por tudo que você fez pelo nosso Flusão. Estava no Maracanã no gol de falta de 1980. A gente vai lembrar. Bacana. E outro fato também interessante, você vê, eu sempre sempre fui um zagueiro, né? Mas sempre com a cabeça, a mentalidade de atacante. Tanto é que eu comecei a usar 5, porque eu não me admitia, né? Jogando com 3, jogando com 4, jogando com 2, entendeu? Apesar... É mesmo? Isso aí.
veio por causa disso. Né? Olha. E lógico que depois, quando eu voltei para o Fluminense, eu usei a 2. Lá no Grêmio também usei a 2. Mas na Udinese eu joguei com a 5. Na seleção brasileira, você não podia escolher, né? Eu joguei com 4. Mas se eu pudesse escolher, eu queria escolher jogar como zagueiro, mas com a 10, entendeu? Com a 9, com a 11, entendeu? Na Europa é mais fácil, né? Hoje em dia também a numeração é toda doida, né? Porque quando eu fui para a Udinese, né, eu usava 5 no Fluminense, e me perguntaram qual era a camisa, que como era líbero também, era mais fácil você escolher. Porque líbero não é um zagueiro, entendeu? Líbero é um jogador que constrói mais, que é um jogador que pensa mais, jogador que está sempre mais atento às coisas, entendeu? Tem a liberdade de criar um pouco mais. E como eu usava 5, me perguntaram, eu falei, não, eu gostaria de continuar com a camisa número 5. E foi o que aconteceu. Voltando à máquina, quem foi que fez a sua perna tremer quando você viu frente a frente? Ninguém. Isso não. Agora, eu tive a satisfação, né, o orgulho, o Rivelino, o Paulo César. Paulo César é um monstro. Paulo César é um monstro. Quando ele iniciou a carreira dele, com 17 anos, lá no Botafogo, poxa, ele iniciou fazendo, na estreia dele, fazendo 3 gols contra o Flamengo. E esse dia eu estava no Maracanã, mesmo não sendo Botafogo, né? Mas tendo uma admiração pelo Botafogo, que meu avô era botafoguense, o Paulo César era craque, né? Paulo César. Então eu tive também a satisfação de estar nas concentrações no quarto com o Paulo César. Imagina só. Opa, tem história. Tem história isso aí, né? Isso aí tem história. Tem história isso aí, não tem não? Tem. Isso aí tá na história, né? Não, mas as histórias de bastidores naquele quarto. Tá. Eu vou te falar uma coisa. Eu quando eu me encontro pouco, né? Mas quando eu me encontrava com os jogadores da resenha, eu lembrava de muita coisa, né? Mas eu não sou o cara que, sozinho assim, eu não sou o cara de ficar lembrando das resenhas, né? Então, eu acho muito bacana. Outro dia eu estava até vendo um podcast do Zico falando, né? Ele tem uma memória... O Zico lembra de tudo, né? Até quando a gente fala uma coisa que é mentira, ele fala que é mentira.